Cenas deletadas de uma família da pesada que vão te deixar de queixo caído, Isabela. Vídeo lá do canal do É Bom Ser Curioso. A gente já viu o vídeo dele aí falando sobre Família da Pesada. O pessoal mandou pra gente. Bora dar uma olhadinha aqui. Eu tenho medo disso aqui porque eu já sei que Família da Pesada é um desenho bem pesado. Agora, pra ser deletado, meu amigo, a gente vai andar no limbo da internet aqui. Uma coisa bastante interessante sobre Uma Família da Pesada é que eles sempre criam cenas que terminam não indo para os episódios finais. É? O legal disso é que essas cenas que não são completamente descartadas. Afinal de contas, elas já estavam prontas. E por isso, elas só foram colocadas nos DVDs da série como cenas extras. E se prepara que tem cada coisa absurda. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas cenas deletadas de Uma Família da Pesada. Boa. E pra começar, vamos falar de uma cena bastante bizarra, que eu dou total razão deles terem deletado, porque é uma coisa extremamente absurda. A cena mostra o Stewie tendo um sonho, mas não era um sonho qualquer, porque tudo começa com ele amarrado na cama, mas depois as coisas ficam extremamente perturbadoras, porque de seu lado tinha o Brian e o Rupert super musculosos e se pegando. Esse bebê definitivamente não é normal não, hein? Mas esse bebê não é bebê, né? Esse bebê tem uns 40 milhões de anos aí, né? É, tanto é que ele nem fala como bebê, né? Ele é só um adulto pequeno, no caso. Vamos falar de uma cena bizarra e meio nojenta que foi deletada lá daquele episódio onde o Stewie engravidou do Brian. Lembra dessa bizarrice? Pelo amor de Deus, pois mano, eu não lembro disso não. Nesse episódio existe uma cena deletada onde o Stewie convida o Brian pra ir assistir a Maggie se preparando pra tomar banho. Olha só as ideias do garoto, mas o cão aceita numa boa. A Maggie não é irmã dele? Não, a gente não quer saber a resposta disso. Assim, os dois sorrateiramente começam a espiar a Maggie. Primeiro, a garota acende uma vela perfumada e em seguida, simplesmente começa a comer um prato cheio de carne moída cru. E para ajudar isso tudo a descer, a garota ainda bebe um delicioso copo de água da banheira, completando assim o seu delicioso jantar pré-banho. Peraí, meu Deus! E continuando nesse mesmo episódio, depois de ter vários filhotes deficientes e passar por muitas dificuldades, Stewie e Brian simplesmente largam seus filhos em um abrigo de animais. Não, claro que e o episódio que foi ao ar não revela qual foi o destino desses filhotes. O narrador é que ele não terminou ainda de narrar o que tá sendo deletado e eu já tô achando... eu já tô achando horrível. Eu já tô achando que isso daqui é o máximo que o ser humano consegue pensar pra ser cancelado, cara. Como assim? Pior de tudo é que isso aqui nem foi uma cena que não foi deletada, né? Isso foi ao ar, isso. Depois de serem abandonados. Mas existe uma cena deletada que nos revela o que aconteceu com eles. Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero saber disso. Basicamente, todos acabaram sendo adotados pelo Bruce e o seu namorado. Uma outra... então tá ok. Então era só isso. Beleza. Não, só isso é muito forte, né? Cara, por que eles deletaram ele ser adotado pelo Bruce como se isso fosse o problema desse episódio, meu Deus? Ai, que coisa errada. Uma outra cena deletada muito rápida e totalmente inusitada é uma onde mostra o Michael Jackson segurando o Stewie no alto de uma varanda de um hotel e mostrando ele pros fotógrafos que estavam lá embaixo. No começo, o garoto até que estava se divertindo com isso, mas ele rapidamente começa a ficar com medo e por isso pede pro Michael parar. Mas o cara não parava. No episódio 8 da temporada 7, o Peter acaba virando gay depois que foi cobaia de testes científicos. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Se ainda não viu, depois vai lá dar uma olhada. Mas nesse episódio também tivemos uma cena deletada bastante maluca, onde o Peter se encontraria com seus amigos no bar logo após ter virado gay. Lembrando que a gente já viu ali um pouco sobre o Quagmire, que é esse cara de vermelho aqui. Vou deixar o vídeo aqui no iCard pra você lá ver depois também. Que inclusive é do mesmo canal do É Bom Ser Curioso também. E é bem chocante você ver que esse cara é bem esquisito, né? Mas então, o Joe perceberia que o maluco do Peter simplesmente tava com o pé em cima do saco dele. E como o Joe não sentia nada da cintura pra baixo, ele demorou bastante pra perceber o que estava acontecendo. E quando finalmente percebeu, ficou bastante irritado com o Peter. Mas o maluco do Peter só disse pro Joe não se preocupar, porque pra ele era como se estivesse acariciando cachorrinhos com os pés.
acontece. Não, velho. No que episódio coisa 12 errada. da temporada 9, depois de ser maltratado por um garoto mais velho, Stewie constrói um dispositivo para expandir o seu lado maligno. O Stewie é o Porém, inteligente? as coisas não saíram como ele queria. Ele tem a cabeça e em forma de Stewie, limão. sem querer, acabou criando um clone maligno seu, que saiu por aí fazendo todo tipo de maldade. Mas isso não é novidade nenhuma. Nós já tínhamos visto isso tudo no episódio que foi ao ar. Ah, é? Porém, no Qual é a meio parte disso deletada? tudo, teve uma cena que foi deletada, que mostra o clone maligno indo se vingar daquele garoto que tinha maltratado o Stewie Que lá ele no faz? começo do episódio. E assim que invade a casa dele, o clone começa a esfregar a cabeça do garoto. Algo aparentemente inofensivo. O problema é que ele não para de jeito nenhum de fazer isso. Ah, ele vai e ele chegar onde esfrega a com isso? cabeça do moleque com tanta força que começa a sair sangue. Não, E quando os velho. pais do garoto aparecem pra ver o que estava acontecendo, o clone malvado simplesmente mata eles. Meu e depois Deus! foge da casa. Em Que uma horror! outra piada deletada, Vai sobrar pro original ainda, né? Ai, eu queria saber como Como é que ele vai explicar consegue que foi um clone? É, então, como ele consegue se livrar do clone. o Stewie se preparando pra matar o Joe, que estava se divertindo em sua nova banheira de hidromassagem. E assim, de uma forma muito cruel, o garoto começa a furar as boias dele uma a uma pra que ele se na banheira. Ele não sabia nadar? E muito desesperado, a Mas é única só ficar coisa em que o pé, Joe não? conseguia fazer era se debater e gritar por ajuda. Mas acontece que, cansada de seu casamento, a Bonnie queria que seu marido Que isso, e por Bonnie? isso ela estava parada ali em frente à banheira, só O divórcio é uma opção, Bonnie. Não precisa chegar nesse ponto. O divórcio, entendeu? Falar, vamos. Tem outras maneiras. Exato. observando o que acontecia. E sem opção, o Joe apenas aceita a morte. Mas antes que o Stewie conseguisse dar o golpe final, ele acaba levando um tiro, que foi disparado pela Suzy, a filha do Joe, que secretamente estava protegendo seu pai. Tem algum desenho é problema esse? muito errado com os bebês nesse desenho aqui. O autor nitidamente tinha algo contra os bebês. Who did that? Not on my watch, pal. Vamos falar de uma cena Não, deletada doutor. lá do primeiro episódio da temporada 12. Nesse episódio, o Peter estava sofrendo de um grave caso de mau hálito. A boca dele estava fedendo a bicho Tava morto. tomando Monjaro. Como o Peter se recusava a fazer alguma coisa a respeito disso, a Lois Escovar os dentes é sempre uma coisa a se fazer também a mas respeito as disso. americanas, eu não sei se eles gostam tanto assim. Ah, desse de negócio. escovar dente? Os caras não gostam de Não, tomar eles banho, escovam, de escovar mas- o dente. Eles escovam. De né? comer comida sem ser enlatada. É complicado, gente. Mas eu não sei se é na mesma quantidade de vezes que normalmente os brasileiros escovam, né? o obrigou a procurar um dentista. Na cena que foi ao ar, revoltado por ser obrigado a ir ao dentista, Peter diz que a Lois era tão teimosa como uma ereção de 4 horas. E assim, Quê? temos uma cena de um cara pergunto, discutindo me com sua própria Priapismo. que não queria desaparecer. E por mais absurda que essa cena pareça, tinha uma outra no lugar dessa que foi deletada. Digamos que por ser bastante polêmica. Nessa cena, logo após a Lois obrigar o Peter a ir ao dentista, ele diz que odiava ir ao dentista muito mais do que odiava ir ao oftalmologista racista. Eu achei Não que ia tem só parar paz. no oftalmologista. Eu já ia falar que eu também prefiro ir no oftalmo do que no dentista. Mas aí, final. Não dá, não dá. A gente tem que ouvir a frase inteira, Léo, antes de falar que concorda com alguma coisa desse desenho aqui. Temos uma cena do Peter nesse tal oftalmologista, que coloca ele pra soletrar algumas letras. Mas acontece que essas letras não eram aleatórias. Começava com um N, depois tinha um I e em seguida um G. E a cena Não. termina com um sorrisinho bastante A malicioso N-word. do médico, indicando que formaria uma palavra que eu não vou dizer aqui, porque é Sim. considerada muito. Ah, Sim, cara. aí não é eu Mas o Possível, fato é mano. que esse médico tava querendo gerar sérios problemas pro Peter. Que filho da. Agora vamos falar da vez que o Joe escreveu um livro chamado Esse era o Joey que tava na piscina, né? Porque eu falei assim, não é só ele se levantar da banheira. Ah, é verdade. É, agora faz sentido porque que ele tava com o boia Com o boia deitado no e ele não pé. conseguiu levantar da Verdade. banheira. E aparentemente eu não sei se esse desenho os personagens morrem de verdade, né? Às vezes morre um episódio, volta, tipo, uma vibe meio Simpsons, assim, sei É lá. que não tem uma continuação, É, assim, exato. né? O Esquilo Otimista, um livro infantil sobre um esquilo deficiente. E esse episódio teria uma cena bastante irônica, porém ela acabou sendo deletada, provavelmente por ser meio pesada.
Nessa cena, Que enquanto medo. saía do bar, o Joe acidentalmente atropela um esquilo com sua cadeira de rodas. Por sorte, E aí? o animalzinho não morre, mas a parte de baixo do corpo dele já era. Vai ter que ficar na Coitado. cadeira de rodas. Tentando animar o pobre animal que ficaria deficiente, Joe resolve contar pra ele a história de seu livro, que era basicamente sobre aquilo, a vida de um esquilo deficiente. Uhum. Aí, a Mas vida aí, imita arte. não aguentando tudo aquilo, o bichinho simplesmente puxa uma arma de Ah, sei lá não. onde Meu Deus. e escolhe ir dessa pra uma melhor. Agora vamos falar de uma cena deletada onde o Peter tenta convencer a Meg de que eles vinham de uma longa linhagem de pessoas confiantes, como por exemplo o ancestral deles e Saravela principal Griffin. E assim, E cortamos Saravela para um principal flashback Griffin. desse ancestral Belo deles, nome. onde vemos o Marujo lhe informando de que eles estavam bastante atrasados. E por isso, como seu nome indica, o Issaravela principal Griffin manda que içassem a vela principal. Tá. O problema é que eles estavam em um Ah, trem, tá. e mesmo sabendo Ele tava no RPG dele ali, então. Ele confundiu os Eu meios tô- de transporte. Eu também tava total aqui imersa na história dele, achando Cara, que ele tava no mar, pô. Eu Me achei enganou. que era o mar ali. Ele é velho. todo de pirata, como assim? Você não As tá no mar, janelas meu azuis, filho? mas é o céu. o cara obriga seu subordinado a içar as velas. E assim, o trem descarrila beleza. completamente. E no meio de toda essa catástrofe, começa uma narração do Mas onde ele chega que ele é confiante por conta disso? Peter, falando que seu ancestral foi muito importante, porque graças a esse acidente, mais tarde o veleiro foi inventado. Porque por algum motivo, na cabeça maluca do Peter, os trens foram Inteligência, inventados antes dos barcos. Vamos falar de Gênio. uma piada bastante nojenta que foi deletada. Então, se você estiver comendo, toma cuidado. Tá. Nessa cena, o Peter estava assistindo um programa de TV onde eles colocavam ovos cozidos em locais estranhos e depois ficavam filmando pra ver se alguém comia. Ai, e o meu mais Deus. bizarro Eu de jamais tudo comeria isso, é tá que louco. sempre aparecia um maluco pra comer. Tá E louco. olha Gente, esse no cara banheiro aí, ainda? ele acha um ovo no banheiro e sem pensar duas vezes comeu. Uhum. Esse outro acha um ovo flutuando em Não, uma cara. hidromassagem Ceboseira e do também caramba. acabou comendo. Esse outro aqui é um barbeiro e achou um ovo no meio dos cabelos que ele tinha cortado. famoso boca de e pelo. adivinhem só, ele também comeu. E depois de ver toda essa bizarrice, o Peter achou esse programa bastante estúpido. Mas o que ele não sabia é que também estava fazendo parte desse programa. Ah, cara. Ele No comeu episódio do 14 lixo. da temporada 5, Peter resolve abrir um restaurante e coloca toda a sua família para trabalhar no local. E com isso, tivemos várias cenas deletadas dos membros da família trabalhando nesse restaurante. Como, por exemplo, o Chris colocando meleca em um pão Cris, para uma que cliente. isso, Pô, cara? de tudo que a série faz, sério que a meleca no pão, eles acharam que tava muito pesado pra Pô, ir no ar, isso pô. aqui foi chocante pra mim, cara. Não, cara, mas tem muita coisa muito mais pesada, pô. Só porque a mulher tinha sido uma babaca com ele. Ou o Stewie percebendo que tinha um cadáver de um ator famoso sentado em uma das mesas do restaurante. Que isso, O que deixa ele e o Chris bastante fascinados. Porque mesmo depois da morte, o cara ainda conseguia atrair a mulherada. Mesmo elas sendo completamente malucas. Também tivemos a Lois dando em cima do ajudante equatoriano da cozinha. Casado, o que você é deixava o cara casada, sua bastante safada. desconfortável. E também tivemos O Peter também é casado e já apareceu episódio aí dele dando em cima de todo mundo, pô. Verdade, verdade. Ah, Leonardo safado. um casal de deficientes à la Steve Hawkins comendo no lugar junto com o seu bebê deficiente. No entanto, os dois rapidamente começaram a discutir, porque o cara queria beber e a mulher achava que ele estava bebendo demais. E a discussão dos dois era tão feia, mas tão feia, que o coitadinho do bebê começou a chorar. Olha só o desespero do bebê. Ah, Uma velho, outra que cena isso? deletada bastante interessante foi uma onde o Peter tentou convencer o Brian de que era normal um animal matar o outro na natureza. Bom, isso realmente é natureza, normal, mas não da forma maluca que o Peter imaginava que isso acontecesse. Pra se alimentar, Porque né? dá só uma olhada como que esse doido acreditava que um animal matava o outro na natureza. Ele vai achar que ele faz Ah, churrasco. não. Ah, beleza, beleza. Ah, Então, o balde não é de ouro da assim. Agora girafa vamos ainda. falar do 6º episódio da 7ª temporada, onde o Stewie e o Brian resolveram abrir uma boate juntos. E o Brian se espanta com o tanto de dinheiro que o Stewie tinha. E por isso ele pergunta pro garoto onde ele tinha conseguido toda aquela grana.
Bom, na cena que foi ao ar, o Stewie diz que conseguiu aquele dinheiro porque tinha feito uma reportagem bem sucedida para um canal de TV. Ok, trabalhador ele, Mas não? acontece que na ideia original não seria bem assim que ele conseguiria o dinheiro. E tinha uma outra cena no lugar dessa que acabou sendo cortada. Ai, cara, eu não sei se eu Eu não quero sei saber. Nessa cena também. deletada, quando o Stewie vai explicar como tinha conseguido o dinheiro, vemos o garoto saindo de dentro da casa do Era Sr. Herbert, exatamente o que cheio eu de tinha medo. grana e arrotando muito. Mas calma, não pensa besteira aí não, Tá. porque segundo o Stewie, todo ano o Sr. Herbert fazia um concurso de comer torta. Tá. Tá vendo? A Comer maldade tá na torta. mente de vocês. Comer torta, tá? Foi o que eu pensei. Os exatamente o que eu americanos pensei. têm esse bagulho de ficar fazendo concurso de quem come mais mesmo. Isso Cachorro quente. pra eles é bem cultural isso lá. Pior que é mesmo. Com uma cena bastante bizarra lá do 9º episódio da 12ª temporada, que é aquele episódio onde o Peter foi demitido por destruir a empresa com uma empilhadeira. Bom, o mínimo, Porém, né, ser nesse demitido. episódio existe uma cena bastante legal que acabou sendo deletada e substituída por uma outra, que é o Peter indo implorar seu emprego de volta pra Angela. E pra provar que tinha mudado e ficado mais responsável, ele tem a brilhante ideia de se sentar em um ovo que tinha sido abandonado pela mãe Pra até chocar que o ele ovo? chocasse. Como diz o Cadu Maverick, Isabela. É preciso ser muito macho pra sentar no É, ovo. precisa ser macho pra sentar no ovo. E assim, o Peter passa vários e vários dias sentados naquele ovo. E quando ele finalmente choca, de dentro sai uma criatura bizarra, metade cara? pássaro, metade Peter. E na maior cara de pau, o Peter assume que tinha transado com um Ah, pássaro. não, velho. Deus, pelo amor de não! Deus, Cara, aqui. você acabou de falar que a mulher dele tava querendo trair ele. Isso impressiona muito a Angela, que simplesmente devolve o emprego pra Como ele. assim, Angela? Deus! Agora Esquisita. vamos falar de uma outra cena bastante Só que esse legal, desenho não tem que eu limite, acho que não Angela. devia ter sido deletada, que mostra o Stewie pedindo ao Brian pra ajudá-lo a arrotar. Mas, além de arrotar, o garoto também diz que iria fazer cocô. E pra essa piada funcionar, vocês precisam saber que cocô em inglês é poo e arrotar é burp. E segundo o Stewie, quando você fazia essas duas coisas ao mesmo tempo, se chamava boop. E segundo ele, Boop. foi exatamente por causa disso que a Betty Boop ganhou esse nome. Ah, entendi. Então cortamos pra uma cena Tá. da Betty ganhando seu nome. E eu não vou falar mais nada, só confiram aí. Aí No ela virou a episódio Betty Boop. 4 da temporada 5, Achei tão Não, esse é de boa. pesado Mas assim. ele falou que essa não deveria ter sido cortada, É, né? né? Não deveria mesmo, não. Essa pô. é suave mesmo. Perto das outras aqui que a gente viu, que tem muito mais motivo pra ter sido As outras cortada. tem umas criminosas ali no meio, né? É, a maioria. Chris acaba ficando muito rebelde depois de entrar pra uma banda de rock. Mas isso você já tinha visto no episódio que foi ao ar. O que você não viu foi uma cena onde o Chris foi até a casa Sai de do perto do Quagmire e exigiu Sai de perto do as chaves Quagmire. do carro dele. Obviamente, o Quagmire se recusou a fazer isso. Então, sem piedade nenhuma, o Chris começou a espancá-lo brutalmente Que de isso, várias Chris? maneiras diferentes. E quando ele se cansou, simplesmente roubou o carro e foi embora. Agora, no episódio Ah, era só 15 isso, da não tem moral temporada nenhuma. 15, Esse desenho me espanta, porque a gente fica esperando a lição de moral vir, né? E não vem, cara. Às vezes é só o choque mesmo, É só né? o choque. É só pra te deixar assustado e com medo do próximo passo do diretor da série aí. parecer mais macho, o Stewie resolveu jogar futebol americano. E no meio disso tudo, tivemos algumas cenas deletadas bastante interessantes. Na primeira cena deletada, eles mostram que durante os jogos era comum os garotos desenharem uma listra preta embaixo dos olhos. É verdade. Mas o Stewie achava que isso não combinava com ele. E Mas vai por meio isso, Batman. ao invés da listra, ele resolveu colocar Ah, uma maquiagem sombra. preta nos olhos. Ele E ficou depois, ele ainda tentou bancar o machão. Ficou A legal. próxima cena deletada desse episódio mostraria um jogo dos garotos, onde o árbitro diz que a partida começaria assim que ele desse um jeito de tirar o Sr. Herbert do campo. Porém, o velho safado diz que já estava a 60 metros de distância das crianças, o que eu acredito que deva ser alguma espécie de medida Não. restritiva Não, que meu ele Deus do tinha. céu, senhor, E assim, senhor, sem poder senhor fazer velho. mais nada, o árbitro Senhor Ai, velho. eu não... Senhor velho é foda. Não, ele só faz torta e é isso. só diz para as crianças não irem pegar a bola se ela caísse perto do Pelo velho. amor de Deus. Esse Sr. Herbert só dá trabalho. Mano, No que negócio episódio esquisito, 12 esse da desenho temporada bizarro. 12, a mãe do Peter acaba morrendo e depois uma velha amiga dela ainda tenta ficar com o Peter. E no meio de toda essa loucura, tivemos várias cenas deletadas bastante legais.
Em um determinado momento, enquanto mexia nas coisas de sua falecida mãe, Peter e sua família começam a dar olhadas em um álbum de memórias. Ai, meu Deus, No vai descobrir alguma episódio que coisa. foi ao ar, eles veem registro das pegadas do Peter enquanto ele crescia. Vai, pede Porém, nossa existe uma cena pede, deletada onde eles também olhariam algumas fotos do primeiro corte de cabelo do Pô, eu também chorava quando eu ia cortar cabelo quando eu era mais jovem. Eu não gostava. Eu tinha alergia ao cabelo, né? Ficava caindo assim. Eu ficava cheio de coceira, pinicava. Isso faz todo mundo, né? Mas no meu caso, a pele ficava zoada, sabe? Ficava toda pipocada. E aí eu não conseguia cortar cabelo, ficava me coçando todo. Aí toda vez que eu ia cortar cabelo, eu chorava também. Era bem triste. É um mal de criança, né? E depois do corte de cabelo número 351, Ah, ele chorando esse todas as maluco vezes. ainda chorava muito. E por fim, a foto do dia que Não. ele cansou de chorar Não. e resolveu revidar. Ah, mas Que aí segundo ficou Peter, pesado. foi o dia que ele matou o barbeiro. Meu Deus, velho. Não, Nesse Peter. mesmo episódio, o gênio do Peter tinha mandado matar o gato de sua mãe pra poder enterrá-lo junto com ela. E com isso, tivemos Cara, pelo uma amor de cena Deus, cortada onde o Peter conversava com a Evelyn, a amiga de sua mãe, e eles acabam escutando um barulho fino. No início, o Peter achava que era gatinho. apenas um peidinho de velha, Oh, mas que a mulher peidinho de afirma velho, que não mano. era ela, e o barulho continuava lembrando muito um miado. Então, o Peter se dá conta que o gato que ele tinha enterrado junto com sua mãe ainda estava Tadinho. vivo. Ah, E cara, tadinho do desesperado, gatinho. ele decide desenterrar sua mãe. Mas Evelyn o impede, dizendo que não podia deixá-lo fazer isso. Pelo menos não sozinho. E assim, os dois começam a desenterrar a falecida mãe. O problema é que essas coisas são tão absurdas que até agora eu tô perdido ainda em qual parte que foi deletado e qual parte que foi ao ar, velho. Porque, É porque pra mim. tudo pra mim tá absurdo, né? Exatamente, velho. Peter. E ainda falando desse episódio onde a mãe do Peter morreu, eles acabaram decidindo deletar a cena final dele, que mostra o Peter voltando pra casa e dizendo que estava feliz por tudo ter voltado ao normal. Mas então, Lois o lembra da morte de sua mãe. E aí? Mas Peter insistia que sua mãe ainda estava viva. E ainda diz que a chave para a felicidade era mentir pra si mesmo sobre a realidade. Caraca, que e pesado, sorrir que triste. apesar das dificuldades. Nossa, que e triste. guardar pra Não. si todas as coisas ruins até que elas se acumulassem e voltassem na forma de uma raiva irracional descontrolada. A lição de moral eles tiram, né? A parte que você vai se compadecer, né? Vai ficar ali sentimental. Eles, não, tá muito sentimental demais. Não tem nada criminoso. Aí, o malucão do Peter dá vários socos na parede pra aliviar as frustrações e vai dormir. Que isso, velho. Agora, no episódio 19 da Psicólogo, temporada Peter, 11, psicólogo. a Meg consegue um emprego em uma funerária. Mas, ao descobrir sobre isso, o Chris vai lá e dá um jeito de roubar um dos cadáveres. E depois, ele simplesmente perde o corpo. E por isso, para não se meter em uma grande confusão e perder o seu emprego, Meg veste o seu irmão igual ao defunto e o obriga a se deitar no caixão durante o velório para enganar a família do Meu falecido. Deus, velho. Até Só aí não piora, tem senhor. novidade nenhuma. A gente já tinha visto tudo isso na série. É isso que me dá medo, meu mano narrador. É isso que me dá medo. Você falar que isso aqui é o normal, entendeu? É mais uma segunda-feira em uma família da pesada. Tivemos uma cena deletada que mostra a esposa do falecido levando alguns itens que, segundo ela, ele tinha pedido para enterrarem com ele. Que era um balde cheio de lulas, seu charuto favorito aceso, fundi de queijo super quente Fundi que de devia queijo? ser jogado em volta de seu pescoço e 2 texugos raivosos com uma mordida muito forte. Ah, velho. Algo me diz que essa mulher percebeu que aquele não era seu marido. Ela tava se vingando. Agora vamos falar sobre o episódio 16 da temporada 14. Eles ainda são casados, é importante casados, citar verdade. aqui, né? A gente percebeu, foi o que você falou, talvez não tenha uma Ou continuidade foi ali, antes também, né? né? Pode ser. Nesse episódio, o Brian começa um caso com a não, Bonnie velho, pelo e amor de depois Deus, foge Brian. com ela, o que deixa o Joe bastante Esse abalado. Joe só sofre, Mas Só no sofre, final, coitado. como um corno conformado, Joe foi atrás Ele deles perdoa. e conseguiu a Bonnie de volta. E depois deu um tiro Não. ali no joelho do Brian. Deus do céu, não, Nada velho. demais. No entanto, tem uma Não, cena cara. deletada desse episódio, onde o Joe tentava se vingar um Até então, aqui era o que tinha ido ao ar, né? Não tinha sido nada deletado. Brian. Entendi. Nessa cena, depois de se recuperar do tiro, Brian resolve sair com uma mulher bastante bonita. Mas Bonita no meio mesmo. do encontro, o Joe aparece vestido de Ele vai garçom, roubar a mulher dele. o que deixa o cão bastante confuso. Mas então, o Joe explica que estava ali apenas por e deixa bem claro que seria uma
terrível. No entanto, o chefe do restaurante acaba xingando o Joe, porque não era pra ele ser o garçom daquela mesa. Aquela mesa pertencia a um garçom chamado Sergei. Mas o fato é que Joe e o tal de Gay começam a brigar pra ver quem atendia vai aquela atender, mesa. né? Mas Quem aí um outro garçom aparece chamando eles pra cantar parabéns pra um cliente de uma outra mesa. E assim todos eles esquecem a confusão e vão cantar parabéns juntos. Acabou, Ah, então por foi que feliz. que é? Aproveitando essa Deletado. situação, o Brian resolve ir embora. O que deixa o Joe bastante desapontado, já que ele tinha se esforçado muito pra mijar no bife que ia servir pro Não, Brian. cara, eu não sei nem o que comentar, tá? Esse vídeo aqui é um grande amontoado de estranhice, tá? É um grande amontoado de pi, 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 pi pra ir pro YouTube. Comenta se você quer que a gente traga outros vídeos desse estilo aí de Família da Pesada pro canal aí também, que eu sei que vocês gostam e a gente traz, certo?